Pessoal, boa tarde. Então, chegou a nossa aula de revisão para a prova. Já vão separando dúvidas aí. Vai ser o seguinte, eu trouxe exercícios, eu vou ir resolvendo eles. E aí vocês, por favor, me chamem se surgir alguma pergunta, né? Ou se tiver algum exercício parecido com esses aqui que você não soube resolver, também é o momento da gente tirar isso a limpo, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com alguns problemas lá do começo do assunto, mais ali da lista 2, da lista 1, e depois eu vou fazer vários problemas de limites, quero fazer algum do teorema do valor intermediário, e para o fim da aula encerrar fazendo alguns de derivada, alguns a respeito dessa última aula, dessa penúltima aula. Então, para a gente começar, vamos fazer umas continhas, vamos ver aqui, aqueles problemas de você escrever uma fórmula para função inversa, né? Faz tempo que a gente falou disso já. Então, um exercício é o seguinte, calcular uma fórmula para a função inversa e tem uma função aqui, né? F de x igual a 3 mais a raiz quadrada de 1 menos 2x, né? Então vamos lembrar como é que faz. Aqui eu estou perguntando só a fórmula da função inversa, né? Então o que tem que fazer é resolver uma equação aqui, que é a equação y igual a 3 mais 1 menos 2x na raiz. E eu vou resolver ela, vou escrever aqui x em função de y, e com isso eu vou ter a fórmula da inversa. É um problema rápido, né? Algumas contas. Então, eu vou resolver essa equação assim, eu vou passar o 3 subtraindo para o lado esquerdo da equação. Tenho 1 menos 2x na raiz quadrada. E aí, bom, para eliminar a raiz quadrada do lado direito, a gente eleva ao quadrado os dois lados da equação. Eu fico então com y menos 3 ao quadrado igual a 1 menos 2x. Aí eu subtraio o 1 dos dois lados da equação, fico com y menos 3 ao quadrado menos 1 igual a menos 2x. E bom, o que eu quero daí é x, né? Bom, agora a gente pode... Bom, eu vou multiplicar por menos meio dos dois lados, né? Então eu vou ficar no final das contas com x igual a 1 menos y menos 3 ao quadrado dividido por 2. Então pronto, consegui resolver a equação, né? Escrevendo x em função de y. E aí, na hora de escrever a função inversa, normalmente a gente acaba escrevendo a variável da função inversa usando a mesma letra que a variável da função original, né? Então, aqui já está a resposta, mas a fórmula da inversa a gente ainda pode escrever assim, né? F menos 1 de x igual a essa função aqui escrita como função de x, né? X menos 3 ao quadrado dividido por 2, né? Tá legal? Então, um exercício rápido para lembrar como é que funciona a inversão de uma função. Quando você tem uma fórmula e busca uma fórmula para a função inversa. E lembrando que aqui você pode fazer uma verificação para ver se essa fórmula está te dando o que tem que dar mesmo, né? Então, a verificação que não faz propriamente parte do exercício, é mais um jeito de você se garantir aí para ver se não está errado o que você está falando, né? É fazer a composição f bola f a menos 1 de x, isso aqui tem que dar x, né? Então isso é uma propriedade de funções inversas que a gente viu. Quando você compõe uma função com a inversa, você obtém aqui a função identidade. Então eu vou fazer a verificação, né? Eu vou aplicar f em f menos 1 de x, isso aqui é f
calculado nessa expressão aqui, né? 1 menos x menos 3 ao quadrado dividido por 2, que por sua vez é igual a fórmula de f, né? Então é 3 mais a raiz quadrada de 1 menos 2 vezes o que está aqui dentro da f, né? Então que é 1 menos x menos 3 ao quadrado dividido por 2. E aí isso aqui tem que dar igual a x, né? Ou então tem algo errado. Então vamos ver. Olha, esse 2 já cancela com esse, né? Então isso aqui fica 3 mais a raiz quadrada de 1 menos 1 mais x menos 3 ao quadrado. Então é 1 menos 1, 0. E eu fico com a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado, né? Vou escrever mais um passo. 3 mais a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado. Que, por sua vez, vai dar 3 mais x menos 3, que é a raiz quadrada do quadrado. E, finalmente, então, vai anular o 3 menos 3, e isso aqui vai dar x. Então, a minha verificação ela tá em ordem, né? Lembrando que essa parte da verificação não é uma componente obrigatória. O exercício pedia para você calcular uma fórmula para a função inversa e a fórmula está aqui. A verificação vem para você ter alguma ideia se não está errado, né? Se não desse x, ia significar que estava errado. Tá bom? Então, eu quero também fazer mais um exercício rápido aqui sobre composição de funções. Muito bem, agora vamos continuar com o exercício. Eu vou pegar agora um de composição de funções. Então, mais um exercício. Quer dizer, dadas f de x igual. Peguei aqui f de x, x ao quadrado menos 6. E g de x igual ao logaritmo natural de x. Vamos calcular as composições f bola g e g bola f e os seus domínios. Então, lembrando aqui de coisas mais das primeiras semanas de aula, né? Coisas que já faz um tempo que a gente viu. Então, em primeiro lugar, vamos fazer a da f bola g. Então, f bola g de x é f do ln de x. Ou seja, f bola g de x é igual a ln de x ao quadrado menos 6, né? Menos 6. Então aqui está a fórmula da composição f bola g. E quem que é o domínio, então? O domínio de f bola g é quem? É todos os x que podem ser colocados nessa fórmula e que vão te dar um número real. Então a única restrição imposta pela fórmula é que você está aplicando um logaritmo natural. E o logaritmo natural ele está bem definido quando x é estritamente positivo, né? Então, nesse caso aqui, o domínio da função são todos os x reais maiores do que zero, né? Maiores do que zero. Você ainda pode escrever usando a notação de intervalo, como o intervalo, então, aberto no zero, indo até mais infinito. Legal? Pronto. E agora a composição G bola F, né? Essa é a composição F bola G. E a composição G bola F de x, por sua vez, ela vai ser quem? É G de x quadrado menos 6, que é igual então ao ln de x ao quadrado menos 6. Aí está a fórmula. E
portanto, o domínio dessa composição, G bola F, vão ser os x reais, tais que x ao quadrado menos 6 é estritamente positivo. Né? Então a gente tem que escrever esse conjunto de uma outra maneira, né? Então é só analisar o sinal dessa quadrática aqui, né? Tá certo? Então, o sinal de x ao quadrado menos 6. Bom, a gente tem que x ao quadrado menos 6 se anula exatamente, né? Então x ao quadrado menos 6 é igual a 0, é equivalente a x ao quadrado ser igual a 6, ou seja, x tem que ser mais ou menos a raiz de 6, né? Raiz de 6, bom, 6 é 2 vezes 3, a raiz de 6 é a raiz de 6 mesmo, né? A gente não consegue tirar de dentro da raiz nenhum quadrado aí, inteiro. E bom, então eu tenho esses dois zeros, né? Que é o menos raiz de 6 mais raiz de 6. E muito bem, pensando aqui no gráfico dessa função, né, que é uma parábola transladada verticalmente pelo menos 6, aqui está então menos raiz de 6, aqui está a raiz de 6x, e aqui é yx quadrado menos 6. Nós vemos que essa função então ela é positiva à esquerda do menos 6, negativa entre o menos raiz de 6 e positiva à direita do raiz de 6, né? Ou seja, o domínio da composta, né, de G bola F, vai ser o intervalo menos infinito menos raiz de 6 unido com raiz de 6 mais infinito. Né? E aí muita atenção aqui que o intervalo é aberto no menos raiz de 6 e no raiz de 6 também, né? Afinal, ln de 0 não está definido, né? Tá bem? Então eu trouxe esses dois probleminhas aí sobre as primeiras semanas de aula, meio como aquecimento, né? Umas continhas, uma coisa meio rápida. Perguntas a respeito. São variações de exercícios lá da lista 2 de monitoria, se não me engano, ou da primeira também, das primeiras listas de monitoria. Lá tem mais problemas parecidos com esses aí. E aproveitei para lembrar aqui que, né, o domínio do logaritmo natural é a semirreta aberta positiva, né? Tá certo? Intervalo aberto no zero mais infinito. Alguma pergunta? Da inversa, tudo bem? Então vocês veem que as coisas melhoram, né? Algumas semanas atrás, um mês atrás, isso era mais difícil do que está sendo agora, pelo jeito. Bom, vamos começar com fazer logo com os limites, então, que é a parte mais dura do conteúdo. Eu quero primeiro resolver esse exercício aí com o gráfico, né? Quer dizer, dado o gráfico de uma função, vamos extrair informações desse gráfico e escrever elas direitinho, né? Muito bem, então o que se pede? A primeira pergunta é para você determinar o valor dessa função no ponto x igual a menos 4 e considerar o limite de quando x tende para o menos 4 na função. Muito bem, então deixar o gráfico aí que ele é importante e a gente está olhando para a função em volta do menos 4, que é onde tem um pontinho especial ali, né? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, f de menos 4, né? F de menos 4, nesse gráfico aí, dá para ver que está dando quanto? O que vocês me dizem? Mais alguém? Pois é, está dando 2, exatamente. O valor da função é aquele pontinho preto, né? 2. E por sua vez, o limite de quando x vai para menos 4 de f de x, na figura, está dando quanto?
O que vocês acham? Não, se decida, ou é 1 ou é 2. Não, não dá para ser mais ou menos. Não. Lembre-se que o valor de um limite, ele não depende do valor da função no ponto, propriamente dito. Ele só depende dos valores da função em volta do ponto, né? Então, esse limite aqui, ele está dando 1. Não é? O gráfico ele fica confinado em torno do ponto aqui, de coordenada x menos 4, y 1. Né? A gente dá para imaginar aquelas caixinhas infinitamente pequenas ali em volta do gráfico. Né? Então, muito bem, o começo é esse aí. Vamos ver a próxima pergunta? A próxima pergunta é, se a função é contínua no menos 4. Né? Então você vê que essas duas primeiras informações eram o preparativo para você concluir algo sobre a continuidade da função. Então, f é contínua em x igual a menos 4? Essa é a pergunta. E aí vamos lembrar o que significa uma função ser contínua em um ponto. Né? Em primeiro lugar, a função tem que estar definida no ponto. Ou seja, o ponto tem que pertencer ao domínio da função. Essa é uma primeira condição para você ter continuidade. E nesse caso, sim, o menos 4 pertence ao domínio da função. Né? O valor da função nele é 2. Então, o menos 4, ele pertence ao domínio da função. Essa primeira condição está verificada. A segunda condição é que exista o limite da função quando o x tende para o ponto em questão. Nesse caso é o menos 4. E aqui existir, eu estou querendo dizer que é um número real, tá certo? Nesse contexto, tem que dar um número, né? A gente não está falando se vai ser mais infinito, menos infinito, não. O limite tem que ser um número real. E nesse caso, sim, né? A gente acabou de destacar essa informação. Então, tudo bem, o limite está lá. E aí tem a terceira condição, que é a seguinte, que é o valor da função no ponto tem que ser igual ao limite da função quando o x tende para o ponto. E aí está furando, né? Então, a gente tem aqui que o limite de quando o x vai para menos 4 de f de x, que é 1, é diferente de 2, que é igual o valor da função no menos 4, né? E, portanto, essa terceira condição de continuidade, ela não está sendo verificada. E isso significa, então, que a função não é contínua no ponto x igual a menos 4. Ou seja, f não é contínua em x igual a menos 4. Né? Então, intuitivamente, a gente vê no gráfico um furinho. Né? Você tem uma curva e, de repente, tem um ponto que está fora da curva, tem um furinho na curva. Né? E aí, você poderia falar, a função não é contínua porque tem um buraco ali. Pois é, isso é formalizado, você escreve isso matematicamente dessa maneira aqui, né? Reconhecendo que o limite é diferente do valor da função para o x igual a menos 4. Né? Tá legal? Então, lembrando aqui os ingredientes da continuidade, né? O que você tem que verificar para falar se uma função é contínua em um ponto ou não. Tá bom? Alguma pergunta? Ah. Então, mas tem mais perguntas aqui. Então, vamos lá. Agora, são os limites no mais e no menos infinito que estão em questão. Então, a gente tem que ver como é que é no gráfico que a gente vai identificar esses limites aí. Vamos voltar para a figura? Limites no mais e no menos infinito. Bom, já tá até tracejadinha a linha ali, né? O que vocês acham? Então, quando o x vai para menos infinito, vamos começar com menos infinito. Você vê que o gráfico da função, ele está indicado aí que ele está se aproximando do eixo x, né? Quer dizer, ele está se aproximando da reta y igual a 0, não é?
Então é isso, o limite para quando x vai para menos infinito é zero, né? Então aqui, limite. Quando x vai para menos infinito, de f de x é igual a zero. Enquanto que o limite de quando x vai para mais infinito, de f de x, ele também parece se aproximar de alguma coisa na figura, né? Vamos ver a figura novamente. Ali, está se aproximando da reta y igual a 2, né? Então, nesse gráfico tem a informação aí de que, apesar de 8 ser um número muito menor do que infinito, né? Essa figura indica que o limite para mais infinito é igual a 2, tá certo? É igual a 2. E quando você tem que o limite de x indo para mais infinito ou menos infinito dá um número real, essa situação recebe um nome especial, né? A gente diz que esse gráfico tem assíntotas horizontais. Então, isso não está perguntado no enunciado, mas eu já vou lembrar vocês aqui o seguinte, né? Então, isso significa que essas duas retas, né? A reta y igual a 0 e a reta y igual a 2 são assíntotas horizontais, né? Assíntotas horizontais do gráfico de f. Tá legal? Então, essa é a definição de assíntota horizontal, né? Você avalia os limites no mais e no menos infinito e se der número real, você tem ali uma assíntota. Tá legal? É o que está indicado na figura. Muito bem, e que mais, né? Esse é um problema que é para lembrar os conceitos que a gente viu a respeito de limites no infinito, assíntotas, continuidade, tá certo? Então a próxima pergunta agora é avaliar o comportamento da função em torno do 1. Tá vendo? É o limite de quando x vai para 1 pela direita e o limite de quando x vai para 1 pela esquerda. E a partir daí, falar alguma coisa sobre a continuidade da função no x igual a 1. Muito bem. Então, bom, vou precisar da figura aqui. Então, agora é o x igual a 1, né? Tá vendo? Então, vejam que a reta vertical, x igual a 1, não intersecta o gráfico dessa função, né? Isso significa o quê? Que o x igual a 1 não está no domínio da função. Não é verdade? E a gente está olhando que valores que a função assume quando você chega pertinho dele, então. Perto desse furo que tem no domínio da função. Vamos ver primeiro pela esquerda, x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. E veja que o gráfico da função está indo para baixo, né? Pela esquerda da vertical, x igual a 1. Está indicado nessa figura o quê? Que o limite está indo para menos infinito, né? Tá certo? Então, um limite menos infinito. Assim como, pela direita, a figura indica que o limite da função está dando mais infinito, né? Você vê que o gráfico à direita da reta vertical x igual a 1, ele vem lá de cima, né? Tá certo? Ele vem, pois é, à direita do 1, ele vem lá de cima. Né? Bem, então a gente tem esses limites infinitos quando o x tende pela esquerda e pela direita para um número real, para o número 1. Tá legal? E isso aqui também recebe um nome, né? Ou seja, por definição, cada uma dessas duas individualmente já te diz que você tem uma assíntota vertical ao gráfico de f. Não precisaria ter as duas, apenas uma já por definição te dá uma assíntota vertical. Ou seja, x igual a 1 é uma reta assíntota vertical do gráfico de f. Então, lembrando já o que são essas assíntotas. E com relação à continuidade, é o seguinte, né? A continuidade, veja que a primeira condição de continuidade já falha, né? O 1, ele nem no domínio da função está. Então, não tem nenhuma chance dessa função ser contínua.
no 1, né? 1 não pertence ao domínio da função, tá certo? Então a condição 1 já foi. Agora sim, pensando em discutir a continuidade, dá para falar alguma coisa a mais aqui, né? Porque nós já vimos funções que, por exemplo, aquelas funções racionais em que você cancela alguma coisa que a princípio você não sabia se ia cancelar ou não, enfim. Essas funções que a princípio não estão definidas num ponto, mas que quando você calcula o limite da variável da função indo para o ponto, o limite existe e dá um número real, né? E nesses casos, às vezes a gente fala que você pode estender a função continuamente até o ponto, quer dizer, você pode definir a função em um ponto, onde originalmente ela não estava definida, de modo a obter uma nova função que é contínua, não é? E só que nesse caso, veja que não dá para fazer isso, né? Nesse caso, olhando para o gráfico da função, você vê que se você quiser botar uma bolinha em cima do 1 ali e inventar um valor f de 1, não interessa onde você botar essa bolinha, você não vai ter uma função contínua, né? Por quê? Porque a função está explodindo, né? Para menos infinito e para mais infinito. Não tem como definir f de 1 de modo a obter uma função contínua. Então vou destacar esse comentário aqui. Uma observação. Observação. Não existe, né? Não existe nenhum c real, tá o quê? A função g de x igual a f de x, se x é diferente de 1, e c, se x é igual a 1, é contínuo. É contínuo em x igual a 1. Então tem esse comentário a mais que dá para fazer, né? Já que a pergunta era discutir a continuidade, né? A gente pode falar, será que não dá para definir de algum jeito f de 1 para obter uma função contínua? Não dá, porque você teria que... Bom, porque os limites aqui são mais e menos infinito, né? Você teria que ter os dois limites dando um mesmo número real. Aí sim, aí você poderia definir a função como esse número real e aí você teria uma função contínua. Mas nesse caso não dá não, né? Então, não tem jeito de tirar uma função contínua no 1 a partir dessa função f aí. Tá legal? Alguma pergunta? Esse comentário é uma coisa um pouco diferente, né? Acho que a gente não tinha ainda falado sobre isso, mas já que a proposta era discutir a continuidade, né? Isso é o tipo de coisa que aparece nos exercícios aí. A próxima pergunta é, será que a função é derivável no x igual a 1? Justifique. E aí, o que vocês me dizem? Então isso é uma coisa mais recente da nossa discussão, né? As informações já estão no quadro, já, né? O que dá para concluir disso tudo a respeito da derivabilidade da função? Então, quem acha que é derivável? Vamos lá. Alguém? Quem acha que não é? Bom, quem não acha nada está pior do que ninguém. Bom, é melhor achar alguma coisa do que não achar nada nesse caso, né? E o fato é que não é derivável, então as poucas pessoas que falaram que não é derivável estão certas. Quem não falou nada se preocupe, tá certo? O teorema aqui é o seguinte, quando uma função é derivável em um ponto, ela é também contínua no ponto, né? E uma vez que essa função não é contínua no 1, ela não é derivável no 1, tá bom? Então, a observação aqui é que f não é derivável, né? Então f não é derivável em x igual a 1, pois não é contínua. Não é contínua no x igual a 1. Né? Então esse é um teorema da aula passada, não é? Se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua no ponto. E, portanto, se ela não é contínua, ela não é derivável. Tá bom? Simples assim. E era isso. Essa função desse gráfico. Alguma pergunta sobre esse gráfico, a respeito do argumento aqui? Tudo bem? Ok, então vamos para o próximo. O próximo agora já é o seguinte, é parecido, é uma questão agora, tem uma fórmula, não tem um gráfico, e a ideia aqui é determinar as assíntotas horizontais e verticais, caso elas existam, né?
A resposta pode ser que não tem assíntota nenhuma, né? Mas caso elas existam, determinar elas. E a partir daí fazer o gráfico dessa função. A função 1 sobre x menos 1 menos 2. Então, vamos considerar a função aqui, f de x, 1 sobre x a menos 1 menos 2. E bom, a questão das assíntotas, né, como eu já disse aqui, é a questão de você avaliar os limites no mais e no menos infinito e, eventualmente, os limites de quando x vai para algum ponto na fronteira do domínio da função. Essa função aqui, o domínio dela é toda a reta real menos o 1, né? Então o domínio tem um furinho nele, né, que é o ponto 1. E, portanto, existe a chance de você ter uma assíntota vertical aí. Se é ou não é, a gente vai ter que calcular o limite, né? Mas existe um candidato aqui. Vamos começar com a assíntota vertical, então. Quem que é o candidato, né? A candidata a assíntota vertical é a reta vertical que passa por esse único ponto que está fora do domínio da função. Que é a vertical x igual a 1. Né? E para verificar se ela é ou não assíntota, você precisa descobrir os limites laterais. Né? Basta você mostrar que um dos dois limites laterais é infinito, para você concluir que ela é uma assíntota vertical. Então vamos começar com o esquerdo, né? Pegar x indo para 1 pela esquerda. Vou escrever direto a fórmula. X menos 1, 1 menos 2. E aqui, que tipo de limite que é esse, né? Bom, você tem esse menos 2 por fora, que é uma constante. Limite de constante é constante, não tem dificuldade não. O negócio está no primeiro termo. O primeiro termo é 1 dividido por x menos 1. Quando x é igual a 1, isso aqui dá 0. Então, o primeiro termo está dando 1 sobre 0. Né? Ou seja, a gente está na situação daquele teorema da aula de limites infinitos, em que você tem que analisar o sinal do denominador para concluir se isso aqui está indo para mais infinito ou menos infinito, de acordo com esse sinal. Né? Tá bem? Então, aqui a gente vai precisar especificar o sinal de x menos 1. E bom, isso é fácil de fazer, né? Porque x menos 1 é maior do que 0. Se e somente se x é maior que 1. E daqui você já sabe então que aqui tem o 1 e a função é negativa à esquerda e positiva à direita. De acordo com o gráfico dessa função ser uma reta com inclinação 1, não é? O gráfico estaria aqui assim. Muito bem, então, quando x vai para 1 pela esquerda, x menos 1 está indo para 0 por valores inferiores a 0, valores negativos. Então isso daqui é o número 1 dividido por um número muito próximo de 0 e negativo. Então dá menos infinito, né? Bom, dá menos infinito menos 2, entre aspas, né? Que é igual a menos infinito. E aqui eu estou usando um teorema que eu posso indicar, né? Simbolicamente eu posso lembrar ele da seguinte maneira. O teorema que fala que 1 dividido por 0 mais, 0 menos, né? Menos é igual a menos infinito. Se eu não me engano, era o teorema de número 7 da aula de limites infinitos. Mas o número pode não ser, mas eu acho que era o 7 mesmo. Né? Ele te dá esse tipo de condição aqui. Muito bem, então a conclusão aqui é que, sim, essa candidata é uma assíntota vertical. Né? Certo? A função está indo para menos infinito, quando o x está indo para 1 pela esquerda, e, portanto, essa reta aí é uma assíntota vertical. Agora, se a questão fosse só as assíntotas, eu já sei que é uma assíntota. Mas ele está perguntando o gráfico também, né? E para fazer o gráfico é importante conhecer o limite lateral pela direita também. Então, o limite de x indo para 1 por cima agora, de x menos 1
menos 2, por sua vez, vai dar mais infinito, né? Pelo mesmo teorema, só que considerado que x menos 1 está indo para zero por valores superiores a zero agora, né? Então, o teorema aqui é aquele que te diz que 1 dividido por zero menos... Opa, zero mais agora, né? É mais infinito. Tá legal? Teorema. Pronto. E bom, e mais infinito menos 2 continua sendo mais infinito, né? Isso não tem nenhum problema. Tem um outro teorema lá dessa aula de limites infinitos que te fala isso. Pronto, então a conclusão é que essa reta x igual a 1 não é só uma candidata, né? Ela é mesmo uma assíntota, né? Então é sim assíntota, é assíntota vertical, tá bom? E com relação às assíntotas horizontais, aí você tem que verificar os limites no mais e no menos infinito, né? Então, vamos ver aqui o limite, quando x vai para menos infinito. X menos 1, 1, menos 2. Quanto vocês acham que vai dar esse limite, né? Então vamos... Você tem uma função racional, né? A função 1 sobre x menos 1, x indo para menos infinito. Aí subtrai um 2 ainda, né? É alguém? Vamos proceder assim, né? Vamos escrever a função. Veja só, é uma função racional com um limite de x indo para o infinito, menos infinito no caso, né? Então você faz aquele tratamento sistemático, né? De tirar a variável, quer dizer, isolar a variável dessa maneira, tipo assim, x multiplicado por 1 menos 1 sobre x dividido por 1 e o menos 2 deixa aqui mesmo, tá legal? E aí, quando x vai para menos infinito, esse 1 sobre x aqui, a gente sabe que vai a zero, né? Não é verdade? Então, 1 sobre x, x para menos infinito vai a zero. E então eu tenho que o que está dentro dos parênteses aqui está indo para 1 menos 0, ou seja, está indo para 1. E essa primeira parcela do limite, então, que é o produto da função 1 sobre x com a função 1 sobre 1 menos 1 sobre x, né, está indo para quanto? Bom, eu tenho esse 1 sobre x aqui, que está indo para zero, né? Então, é uma função que está indo para zero multiplicada por uma função que está indo para 1 sobre 1, né? Então, isso aí está indo para zero, né? Tá legal? Está indo para zero. E aí você ainda tem o menos 2 aqui. Então, o limite todo está indo para 0 menos 2, que dá menos 2. Então, esse daqui é igual a 0 menos 2, e esse daqui então é menos 2. Então, está feito o limite. Uma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então isso já garante que a horizontal y igual a menos 2 é uma assíntota do gráfico dessa função, né? Vamos ver se não tem alguma outra. Então, para isso, você tem que calcular o limite para quando o x vai para mais infinito, né? Mas vejam que é muito parecido, né? É basicamente a mesma conta. Então, de modo análogo, você já sabe que o limite de x indo para mais infinito vou escrever a fórmula, 1 é igual a menos 2, e portanto, por esses dois aqui, né, a reta y igual a menos 2 é assíntota horizontal. Tá legal?
E com isso já dá para entender como é que vai ser o gráfico da função, né? Eu tenho no plano XY essa assíntota horizontal aqui, y igual a menos 2. E eu tenho a assíntota vertical, x igual a 1. Muito bem. E aí quando o x vai para menos infinito, a função está indo para o menos 2. E quando o x vai para 1 pela esquerda, a função está indo para menos infinito. Então, do lado de cá, a gente vai ter um gráfico assim, né? E do lado de lá, algo parecido, né? Quer dizer, x indo para 1 pela direita, a função vai para mais infinito. E x indo para mais infinito, a função vai para menos 2. Então está aí o meu esboço do gráfico. Y igual a f de x. O único porém aqui é que quando você calcula esses limites, não tem nada no cálculo que impede que a função poderia, sei lá, fazer algo assim, por exemplo, né? E quando ela voltasse aqui, de repente ela poderia fazer algo assim, não é? Nenhuma das contas que eu fiz aqui impediria a gente de ter esse gráfico amarelo no lugar do gráfico que eu desenhei. Então, na verdade, para saber, para ter certeza de que o gráfico é o que eu desenhei ali, você precisa se lembrar das transformações no gráfico, não é? Por quê? Porque essa função aí, ela é... Vou fazer aqui uma versão menorzinha do gráfico, né? Quer dizer, você tem o gráfico de 1 sobre x. O gráfico de 1 sobre x é a hipérbole desse jeitinho aqui, né? Agora eu estou fazendo 1 sobre x menos 1. Então eu estou compondo com uma translação menos 1 dentro da função 1 sobre x. Então esse menos 1 pega esse gráfico e puxa ele uma unidade para a direita, né? Então a gente tem esse mesmo gráfico aí, porém uma unidade para a direita, né? Então aqui está o gráfico y igual a 1 sobre x a menos 1. E aí o menos 2, fora, ele puxa o gráfico 2 unidades para baixo, né? Então, o terceiro passo aqui é... Pega esse daqui e leva 2 para baixo. Então aqui a gente tem 1, levei 2 para baixo, aqui está o menos 2. Então as informações estão batendo, né? Eu tenho como gráfico dessa função a hipérbole y igual a 1 sobre x, transladada uma para a esquerda e 2 para baixo. Né? É isso. Então nada dessa curva amarela aqui, né? Os limites, se fosse só pelos limites, poderia ser a curva amarela. Mas não, na verdade eu sei que é uma hipérbole transladada porque a gente já estudou as transformações no gráfico, né? Tá legal? Então dá para ter certeza que o gráfico vai ser esse daí. E as informações que o limite estão dando estão batendo, né? Tá tudo no lugar. Tá legal? Então perguntas? Então, sobre as assíntotas horizontais e verticais é isso, tá legal? Alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida sobre a definição? Não? Tá bom. Então, bora agora calcular limites. Vamos escolher alguns desses limites aqui para fazer. Então eu não vou ter tempo de fazer todos, eu quero fazer mais tipos de exercício também. Mas o primeiro, por exemplo, eu vou fazer. O primeiro é dos mais fáceis. E o primeiro é aquele truque de você multiplicar em cima e embaixo para obter algum tipo de cancelamento, né? Então, o item A, que é o limite de x indo para 4 da função 4x menos 16 raiz de x menos raiz de 4, né? Vamos brincar com esse daqui.
Então, primeira coisa é o seguinte, você vê aqui o raiz do 4, né, você vê 2, né? Mas não é esse o caminho não, tá certo? Vamos lembrar da nossa identidade mais usada de todas, né? Que é a identidade a quadrado menos b quadrado igual a menos b, a mais b. E aqui eu vou entender que o a é a raiz de x e o b é a raiz do 4. De modo que quando eu multiplicar por raiz de x mais raiz de 4, eu vou ter a diferença dos quadrados, tá legal? E com isso, talvez a gente chegue em algum lugar, né? Então vamos ver se chega. Em primeiro lugar, vamos fazer assim, eu vou isolar esse número 4 aqui do denominador. Ele está aqui só para ver se vocês estão espertos aí com relação a colocar os parênteses das maneiras apropriadas nas expressões, tá legal? Então, veja só, é 4x menos 4 entre parênteses, né? Esse fator 4 que está presente aqui no denominador, já tira ele dos parênteses. Pode até tirar do limite, né? Uma constante, 1/4 multiplicando o limite. Enfim, ele está aí. E aqui, raiz de x menos raiz de 4. E vamos multiplicar a expressão por 1, né? Mas o 1 escrito como raiz de x mais raiz de 4 dividido por raiz de x mais raiz de 4. E aí, quando eu faço isso, eu obtenho o limite de x indo para 4. No denominador é 4x menos 4, multiplicando raiz de x mais raiz de 4. E em cima, no numerador, eu uso a identidade. Tá vendo? A menos b, a mais b é a quadrado menos b quadrado. Então fica a raiz do x ao quadrado menos a raiz do 4 ao quadrado. E bom, o quadrado da raiz quadrada, né, é o próprio número. Então, aqui vai ser x menos 4 dividido por 4, x menos 4, raiz de x mais raiz de 4. E aí pronto, sumiu a indeterminação, né? O que estava complicando esse limite era um 0 sobre 0, né? Então eu corto aqui o x menos 4 com x menos 4. O resultado é o limite de x indo para 4 em cima fica 1, e embaixo é 4 raiz de x mais raiz de 4. E bom, aqui nós temos uma função que é contínua no x igual a 4, né? E portanto, o limite é calculado substituindo o valor mesmo, né? Então esse aqui está dando 4 vezes raiz de 4 mais raiz de 4 sobre 1. 2 mais 2, 1 sobre 16, né? Pronto. Tudo bem? Então esse é o truque básico, né? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, digamos assim, na esperança de cancelar a indeterminação, né? Legal. Então tinha esse 4 meio pedindo para ser isolado embaixo, né? Mas é isso, dá tudo certo. Alguma pergunta? Esse é aquele primeiríssimo truque de cálculo de limites. Eu vou fazer agora o item B, que é um limite em que vai aparecer aqui o limite fundamental, né? Seno de u sobre u, quando u vai a 0, que é 1. Mas assim, só de olhar para a expressão fica um pouco difícil de saber se é isso que vai acontecer ou não. Então, vamos avaliar o denominador ali, né? Então esse item B, que é, deixa eu copiar aqui, é limite de x indo para 1, de x quadrado menos 3x mais 2, dividido pelo seno de x menos 1. Quando eu coloco x igual a 1 na expressão, fica seno de 0, que é 0. E embaixo dá 1
menos 3 mais 2 dá 0 também. Então, bom, é uma indeterminação, né? E aí a ideia aqui é fazer aparecer o limite fundamental para conseguir calcular, né, o que tem que calcular. Então, vamos fatorar o quadrático aqui. E sabendo que o 1 é uma raiz, a gente já vê que o 2 é a outra raiz, né? Então vamos escrever assim, x menos 2, x menos 1. Pensando na fórmula da soma e produto de raízes. Mas assim, eu calculo as raízes, né? Fatoro o polinômio de grau 2. Beleza, já fiz direto aqui. E aí apareceu o limite fundamental, né, disfarçadinho aqui, tá certo? Então a gente tem aqui 1 dividido por x menos 2, que quando o x vai para 1, está indo para 1 sobre 1 menos 2, que é menos 1. Então tem uma função 1 sobre x menos 2 que é contínua no x igual a 1 aqui. E a outra função é seno de x menos 1 sobre x menos 1. Que fazendo uma troca de variável eu transformo no limite fundamental, né, uma vez que x está indo para 1. Então eu já vou escrever isso aqui assim, como o limite de x indo para 1, x menos 2, vezes o limite de x indo para 1, do seno de x menos 1 sobre x menos 1. E aí, o primeiro fator está indo para, vamos calcular, então, o primeiro fator, que é o x indo para 1, x menos 2, 1, está indo para 1 menos 2 dividindo 1, que é menos 1. Né? 1 sobre menos 1. E o segundo, eu vou fazer a substituição aqui, u igual a x menos 1. E aí vai ficar seno de u sobre u. E aí tem que trocar também o quê? Né, para onde x está. Então, quando o x vai para 1, u vai para 0. Né? Então, na troca de variáveis tem que levar em consideração isso também. Quando o x vai para 1, u vai para 0. Ou seja, o limite se transforma como u indo para 0 de seno de u dividido por u. Pronto. 1. Né? Igual a 1. Esse aqui é o limite fundamental trigonométrico que você prova usando o teorema do confronto, né? Então essa é uma aplicação do teorema do confronto. Está lá na aula de teorema do confronto. Limite trigonométrico fundamental. A 1. A conclusão então é que o limite que a gente queria está dando quanto? Menos 1 vezes 1. Então a conclusão é que seno de x menos 1 dividido pelo quadrático, quando x vem para 1, é 1, aliás eu escrevi primeiro o, então é menos 1, né, vezes 1, que é menos 1. Pronto. Beleza, perguntas? Esse já era um pouquinho mais, né? Tinha que conhecer o limite fundamental e fazer ele aparecer na expressão aí. Pergunta no microfone. A tendência, o x vai para 1 e o u vai para 0. Como é que você... De onde você tirou esse u indo para 0? Qual o seu nome e seu curso, por favor? Meu nome é Gabriel, sou do curso de Engenharia Mecânica. Beleza, obrigado, Gabriel. Bom, então, nesse caso, é por continuidade, né? Então, a pergunta é essa daqui.
esse pedacinho da conta aqui. Então eu fiz uma substituição que é u igual uma função de x, onde essa função g é contínua, né? É contínua. Então, o limite, quando x vai para 1, de g de x, é simplesmente g de 1. Né? E aí, traduzindo isso aqui, você fica com o limite de u, quando x tende a 1, igual a g de 1, g, né? G de x é x menos 1, então fica 1 menos 1, que é 0. Então é porque a troca de variável é uma função contínua, né? Então o limite aqui vai para 0. Sim, sim. Quando você faz uma troca de variável do tipo u igual a g de x, x igual a g de u, para converter o ponto para onde a variável está tendendo, você tem que avaliar o limite na troca de variável. O microfone. E como seria para eu fazer o caminho de volta se sobrasse ainda alguma variável? Como assim? Sobrasse onde? Sobrasse na substituição de variável. Tipo aqui? Isso, sobrasse alguma variável aí. Não. Aí você está indo para o caminho errado. Quer dizer, se você tem uma expressão em x e você quer transformar ela numa expressão em u, e você acaba com uma expressão que tem u e tem x, as coisas estão indo mal. Aí você tem que tentar fazer uma outra troca de variável, tem que... sim, a expressão que era em uma incógnita tem que se transformar numa expressão que é na outra. Você não pode ter uma expressão mista, vai mais te complicar do que te ajudar, né? Então... Muito bem, mais perguntas? Tá bom. Então vamos calcular mais algum. O da função racional, olha só. Esse é rapidinho de fazer também. Então tá aí uma coisa que a gente já viu agora há pouco, né? Uma função racional com a variável indo para infinito. Então você faz aquele tratamento sistemático, né? Quer dizer, podia ter os números que fosse ali, você sabendo proceder, ia dar tudo certo, não é? Então mas eu vou usar esses números aí. A gente tem uma cúbica dividido por uma cúbica, né? E tem C, limite, 7, x3, 12, menos 12x2, mais 3x menos 2, dividido por 6x ao cubo, menos 5x mais 12, x indo para mais infinito. Muito bem, então é um limite indo para mais infinito, né? Aí, o passo aqui é a gente isolar aquilo que está produzindo a indeterminação, né? Que é o infinito dividido por infinito. Então, tira o x cubo do numerador, e aí vai ficar como aqui? Fica 7, né? Menos 12. Aí é aquilo que, quando multiplicado pelo x cubo, vai dar x quadrado, né? Ou seja, aqui aparece 12 dividido por x, né? De modo que fique 12x cubo dividido por x, e x cubo dividido por x é x ao quadrado. Aí aqui é mais 3 por x quadrado, né? X cubo vezes x quadrado vai dar o x, menos 2 por x cubo, né? Então x cubo dividido por x cubo vai dar o 1 aqui multiplicando pelo menos 2. Então fica assim o numerador. E no denominador é a mesma coisa. Então é x cubo 6 menos 5 sobre x quadrado mais 12 sobre x cubo.
Então esse é o passo básico para você avaliar uma função racional no mais infinito ou no menos infinito também. E nesse caso, como era uma cúbica dividido por outra cúbica, na hora de cancelar os expoentes aqui do x, está cancelando tudo, né? X cubo sobre x cubo, sobra 1. Enquanto que dentro dos parênteses, como é x indo para mais infinito, você tem um monte de gente indo para zero, né? Então esse aqui está indo para zero, esse aqui está indo para zero, e esse aqui para zero, esse aqui para zero, e esse aqui também está indo para zero. Ou seja, o parênteses aqui do numerador, ele está indo para 7. E o do denominador está indo para 6. Ou seja, esse limite aqui é igual a 7/6. É isso. Então, numa situação que é um limite no infinito de uma função racional, quem decide tudo é os coeficientes dos termos de maior grau e os graus, né? Nesse caso era grau 3 sobre grau 3, o grau 3 corta com o grau 3, sobra os 7/6. Né? Tudo certo? Tá legal. Então esse aí era jogo rápido, né? Alguma pergunta, não? Oi. Se fosse diferentes, né? Diferentes o quê? Pois é, muito boa pergunta. Vamos inventar uns exemplos aqui para verificar o que acontece. Então, ó, limite. Essa técnica de você tirar o x, né, e colocar esses quocientes, ela é para você avaliar os limites do infinito, né? Tá bom? Então, limite aqui pode ser para menos infinito. De x à quarta, digamos, 3x à quarta, menos 2x cubo mais x mais 1, dividido por x à sétima, menos 9x quadrado, mais 10x menos 8. Então pronto, vamos ver esse exercício aqui. O procedimento é padrão, né? Você vem aqui, é o limite de x indo para menos infinito, ficou x à quarta, 3 menos 2 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo, né? 4, 3, 1, ok, aqui 1 sobre x à quarta. Dividido por, aqui vai sair quem? O x à sétima, né? X à sétima. 1 menos 9, tem que dar x quadrado. Então aqui entra quem? X à quinta, né? X à sétima dividido por x à quinta dá o x quadrado. Mais 10 por x à sexta, né? Menos 8 sobre x à sétima. Limite para indo menos infinito. Então aqui o que está acontecendo é, você tem todos esses daqui indo para zero, né? Então os parênteses estão indo para 3, né? 3 dividido por 1. Ah, mas aí o que está fora do parênteses aqui não é mais constante, né? Porque quando era cubo com cubo, deu 1. Aqui, a gente tem... Então, vamos escrever assim. Eu vou avaliar o que está dentro dos parênteses. Está dando 3, né? Tá certo? Vou passar para fora do limite. E aqui a gente tem o limite de x indo para menos infinito. É um x4 sobre x7. x4 sobre x7 fica 1 sobre x cubo. Perfeito? 7 menos 4 é 3. E aí, bom, é o limite de x indo para menos infinito de 1 sobre x ao cubo. Dá 0, né? É 3 vezes 0, então dá 0.
qual que é a mensagem aqui, né? Se o expoente dominante do denominador for maior que o expoente dominante do numerador, os limites no infinito vão dar zero. E aí, se de repente você tem um expoente maior no numerador, mais um exemplo. Vamos colocar mais infinito, x cubo menos 7x mais 2, dividido por x quadrado mais 4. O que acontece é que o limite no x indo para mais infinito, tirou o cubo, fica 1 menos 7 por x quadrado, mais 2 por x cubo, dividido por, aqui tirou o x quadrado, fica 1 mais 4 sobre x quadrado. Tem todo o pessoal que está indo para zero. Então, o quociente aqui entre parênteses está indo para 1 sobre 1. Né? 1 sobre 1. Vamos colocar um pouco de emoção aqui. Vamos colocar menos 2x cubo. O que vocês acham? Aí fica menos 2 aqui. Pronto. Menos 2x cubo é, ó. Então, o parênteses agora está indo para menos 2. Está vendo? Menos 2 sobre 1. Então, aqui está dando menos 2 vezes o limite de x indo para mais infinito. Aqui ficou x cubo com x2, então sobrou um x. Esse aqui está indo para mais infinito. Mas tem o menos 2 aqui, e portanto o limite vai para menos infinito. Né? O limite vai para menos infinito. Pronto. Então, se o expoente de cima é maior do que o de baixo, vai para infinito, quando o x vai para infinito. Só que aí tem que tomar cuidado se é mais ou menos infinito, e isso vai depender dos coeficientes do termo dominante, tá bom? Então eu botei o menos 2 aqui só para lembrar disso, né? Você vai ficar com esse menos 2 aqui, é fazer para menos infinito. Então tenho três situações aqui ilustradas, né? Uma pergunta é a seguinte, é a mesma fórmula, só que aqui, em vez de 2, coloca um número positivo, 1, 4, 10. O número positivo está aqui também, 1. O número positivo está aqui também, 1. Né? E o limite vai ser, então, 1 vezes mais infinito. Mais infinito, né? Então, o jogo é esse, né? Tá legal? Tá? Então, muito bem. Então, mais alguma pergunta? Quer dizer, as funções racionais, no infinito, você trata desse jeito. Quer dizer, dá sempre para concluir alguma coisa, não tem grande surpresa. Só tem que tomar cuidado com os sinais e com a questão dos expoentes, né? Para fechar a conta direitinho. Bora ver esse item D aqui. Esse item D é interessante. Ele tem uma expressão de respeito ali, né? Uma raiz cúbica, x cubo mais πx dividido por x quadrado, multiplicado pelo cosseno de π sobre x. O que faz, né? Vamos, então, lembrando aqui, vamos escrever a expressão aqui. Agora é o item D. É o limite, x vai para zero, raiz cúbica de x cubo mais πx dividido por e elevado a x elevado ao quadrado. Tudo isso aqui ainda multiplica um cosseno do π dividido por x, e o x está indo para zero. Esse que é o limite. Pois é, então, observem o seguinte, essa expressão aqui é um pouco rebuscada, mas isso aqui é uma função contínua no zero. Não é?
Se prestar atenção, o domínio dessa função aqui é todos os números reais. É a raiz cúbica de alguma coisa, está definido para qualquer x. X cubo, π vezes x, e x quadrado. Então, essa função aqui, então, são algumas observações, né? Observações. O limite de x indo para zero, só desse bicho aqui, raiz cúbica, x cubo, πx e x ao quadrado, ele é igual ao valor dessa função no x igual a zero, porque essa função é contínua no x igual a zero. Então isso aqui está dando a raiz cúbica de 0 ao cubo mais π vezes 0 dividido por e elevado a zero elevado ao quadrado. E isso daqui é simplesmente zero, né? Porque 0 ao cubo é zero, π vezes 0 é zero, a raiz cúbica do zero é zero, e e elevado a zero, 0 ao quadrado é 1, não, desculpa, 0 ao quadrado é zero e e elevado a zero é 1. É isso. Então isso aqui está dando zero. E esse limite aqui é calculado por continuidade, né? Continuidade. A função é contínua no zero. Então eu tenho um produto ali em que uma função está indo para zero e a outra função. Então, a outra função, ela é aquele limite que não existe, né? Quer dizer, lembrando aqui, o gráfico dessa função cosseno de π sobre x, ele é parecido com o gráfico da função seno de π sobre x, que é aquele gráfico que oscila infinitas vezes quando você se aproxima do zero, não é? Vou desenhar aqui uma caricatura dele, né? Uma coisa assim, né? E quanto mais você se aproxima do zero, quanto mais você dá zoom nessa figura, mais você vê esse preenchimento, né? Pensando aqui quem está olhando de pertinho ali no zero. E o limite nem existe, né? Então se eu tenho um produto, uma função que está indo para zero e o outro limite nem existe, ele existe. O que a gente conclui daí? Então o que é importante aqui é que a função cosseno, ela é uma função limitada. Seja lá o que você botar dentro do cosseno, ele sempre vai oscilar entre -1 e 1. Só o cosseno, não estou falando aqui do fator externo, né? Coloquei o cosseno disso aqui. Então a observação é que em valor absoluto, o cosseno de π sobre x, ele é sempre menor ou igual que 1. Isso aqui vale para todo x, diferente de zero. Então vem o teorema do confronto aqui e garante que o limite em questão vai dar zero. É isso. Então, na verdade é uma consequência do teorema do confronto, né? Esse teorema está enunciado nas notas de aula separadamente. Ele é uma consequência do teorema do confronto. O teorema é o seguinte: o limite de um produto em que uma função vai para zero e a outra função é limitada, vai a zero. Pronto. Então, das duas informações que eu separei ali, que é o limite é zero e a outra função é limitada, quer dizer, vale a pena, eu vou até escrever com todas as palavras aqui, né? Isto é, o cosseno de π sobre x é uma função limitada. E, portanto, o limite que a gente quer ali vai dar zero, né? Então, portanto, o limite x indo a zero, x cubo, πx na raiz cúbica dividido por ex2 cosseno πx, esse aqui dá zero, né? É igual a zero. Porque esse aqui vai para zero e esse daqui é limitado. Lembram dessa? Produto de limitada com função que vai para zero. Então não interessa o monstrinho que apareça ali,
dá para concluir qual que é o limite, né? Mas você vê que não é por uma manipulação algébrica, por algum truque, multiplicar em cima e embaixo, não é assim não, né? É por conhecimento mais da teoria mesmo, uma coisa mais conceitual. Beleza? Muito bem. Alguma pergunta? Então, tá lá o teorema do confronto, está pertinho do teorema do confronto lá. Agora, esse último, esse item E aqui. Esse item E, ele é uma questão de limite fundamental disfarçada. Por conta do horário, eu vou já passar para os seguintes. Eu ainda quero fazer mais alguns tipos de exercício, mas quem quiser a gente pode fazer no final da aula, aqui após o horário. Tá legal? Dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais de conta, mas você faz aparecer aí o limite fundamental, seno de U sobre U, usando identidades trigonométricas. Eu vou omitir por enquanto. Bora ver esses aqui. Verificar se as funções abaixo são contínuas no ponto especificado. Temos duas opções. Eu vou fazer a primeira. Vou fazer essa primeira. De manhã eu fiz a segunda, vou fazer a primeira agora. X menos seno de x, vou copiar a fórmula aqui. Vamos avaliar a situação aí em torno do x igual a zero. Então a questão aqui é, você tem fx, x menos seno de x, quando x é diferente de zero, está aqui dividido por x mais seno de x, ou então 1, quando x é igual a zero. E a pergunta é a seguinte, né? Essa função aqui, ela é contínua em x igual a zero? Será que ela é contínua? Então aqui também vai aparecer um limite fundamental, né? O limite seno de x sobre x. Então é aquela checagem, né? Continuidade, a gente está analisando em 3 passos, né? Primeira coisa, o zero está no domínio da função? Sim. Né? O zero pertence ao domínio da função. Tudo bem. A segunda coisa é, será que existe o limite da função de x, quando x vai para zero? Então a gente tem que considerar o seguinte, né, o limite. X indo para zero de f de x. Muito bem. Então, quando a gente analisa o limite, não é o valor da função no ponto que importa, né? Os valores da função em torno do ponto. Então, a fórmula que é substituída nesse limite aqui é a primeira, né? É a fórmula para x diferente de zero. Então, aqui, estamos considerando o limite x indo para zero de x menos seno de x, x mais seno de x. Agora, olha só, se eu isolar um x aí, aparece o limite fundamental, né? Se eu escrever esse negócio assim, ó, limite de x indo para zero, de x vezes 1 menos seno de x sobre x, dividido por x vezes 1 mais seno de x sobre x, a gente tem um cancelamento, né? X sobre x. E eu tenho 1 menos seno de x sobre x, 1 mais seno de x sobre x. Sendo que o seno de x sobre x está indo para 1, porque o x está indo para 0, né? Ou seja, esse aqui está indo para 1. E esse aqui também está indo para 1. Então, na verdade, a minha expressão ela está indo para 0 sobre 2. E, bom, apesar de ter muitas indeterminações no cálculo de limites, 0 sobre 2 continua sendo 0, tá certo? Então, esse limite está dando 0. Quer dizer, esse aqui é igual a 0 dividido por 2, e esse aqui é 0, né? Eu vou caprichar um pouco mais.
Pode escrever assim, isso aqui então, você tem o 1 multiplicando aqui o x sobre x, mas esse aqui eu não vou escrever só assim. 1 menos 1 dividido por 1 mais 1. Pensando no que está dentro dos parênteses aqui, né? Aí aqui então dá 0 sobre 2, dá 0. Então o limite existe no sentido de que ele é um número real. A função está se aproximando de um número real quando o x se aproxima do zero, né? Então a segunda condição está verificada também. Só o que tem que ver é se o valor da função é igual ao limite, né? E aí, bom, aí não, né? A função foi definida daquele jeito lá. Então a terceira condição, né, vou escrever assim, f de 0 foi definido como 1, que é diferente de 0, que é o limite de x indo para 0 de f de x, né? E isso aqui significa, então, que a terceira condição foi violada, né? Ou seja, f não é contínua em x igual a 0. Tudo certo? Então tá legal. Então, o segundo item aqui que estava proposto, ele é bem parecido. Hoje fui eu que dei a aula da manhã, eu resolvi ele de manhã, agora à tarde estou resolvendo o primeiro ali. Bora continuar. Agora, é aquele tipo de questão em que você precisa garantir que existe uma solução para alguma equação, ainda que você não saiba como calculá-la, tá certo? Ainda que pode não ser muito claro. Então, a gente está falando aqui de uma questão de teorema do valor intermediário. Muito bem, e tem uma coisa escrita ali que pode ser um pouco estranha, que é intervalo unitário, né? Afinal, o que é um intervalo unitário? Bom, a definição de intervalo unitário é um intervalo que tem comprimento igual a 1. Então, só para esclarecer aqui, né, quer dizer, intervalo unitário é aquele em que é da forma, né, pode escrever assim, da forma A mais 1 para algum A real, né? Algum A real. Intervalo de comprimento 1, né? Você tem aqui então um número Azinho, esse tem um número Azinho mais 1. Intervalo unitário. Então nesse problema aí, está perguntando o seguinte, se vai ter alguma raiz daquela equação ali, em algum intervalo dessa forma. Então não é só garantir raiz, não, a gente ainda vai ter que falar que a raiz está em algum intervalo unitário, especificar esse intervalo unitário. Mas graças aos números escolhidos ali no exercício, acaba sendo tranquilo. Então, nesse tipo de questão, você tem que tomar cuidado com a maneira como você... Bom, aliás, em todas as questões, tem que tomar muito cuidado como você organiza as informações no papel, né? Mas nesse caso, que é a aplicação de um teorema, tem que ficar claro que as condições do teorema são verificadas, tá certo? Então, a gente tem essa função de grau 5 aí, f de x, x à quinta menos 4x3 mais 1. E a gente quer garantir que existem zeros, né? Quer dizer, que tem x que faz a função valer zero. Bom, aí é uma questão de calcular alguns valores, né? Então, olha só, em primeiro lugar, deixa claro que a função é contínua, né? Teorema do valor intermediário é um teorema sobre funções contínuas. Se a função não for contínua, esquece, né? Então, nesse caso, ela é contínua sim, né? Por quê? Porque ela é polinomial. Pois, é polinomial.
E, bom, foi visto aí um teorema que afirma que funções polinomiais são contínuas. O que mais? F no zero está valendo 1, né? Ó, 0, 1. E aí o que tem que ser feito aqui é o seguinte, para garantir que vai existir algum x que faz com que f seja 0, você tem que botar algum número aqui na função, de modo a obter um número negativo. Por quê? Porque isso vai garantir que, uma vez que a função assumiu o valor 1 e assumiu esse valor negativo, entre o 0 e esse número que você botou ali, ela vai ter que assumir o valor 0 também. Tá legal? Então a minha tentativa aqui é a seguinte, eu vou colocar 1 e ver o que acontece, né? Ficar 1 à quinta, menos 4 vezes 1 ao cubo, mais 1. Então está dando 2 menos 4 igual a menos 2. Então deu negativo, já deu certo. Não é? Consegui. Eu concluo então pelo teorema do valor intermediário que existe algum x pertencente ao intervalo 0, 1. E o intervalo 0, 1 é unitário, né? É unitário, tem comprimento 1. Tá o quê? F de x vale 0. Então está aqui todas as informações. Ela é contínua, ela é positiva no 0, ela é negativa no 1. Então, entre o 0 e o 1, ela tem que passar pelo 0, né? É assim que a gente aplica o teorema do valor intermediário. Ainda tinha um item B ali, né? Esse item B estava querendo outro intervalo unitário que tem alguma outra raiz de f. Eu vou só indicar o que você vai fazer. Não vou escrever tudo. Mas olha, colocando 2 na fórmula, vai dar 2 à quinta menos 4 vezes 2 ao cubo, ou seja, 2 à quinta menos 2 à quinta, né? Mais 1. Então dá 1, que é positivo. Então, novamente, a gente tem o quê? Que no 1 é negativo, no 2 é positivo. Então, entre o 1 e o 2, vai ter que passar pelo 0 de novo. É isso. Então, mas façam uma redaçãozinha aí, né? Eu só vou omitir os detalhes para a gente poder passar para o próximo. Mas aí você tem que completar. Falar, tá, então pelo teorema do valor intermediário, né? Algo nesses moldes aqui. Beleza. Então, na aula a gente viu esse teorema, eu mostrei algumas equações, a gente teve aquela história do monge tibetano, enfim, aquele momento, né? Teorema do valor intermediário. Que mais, né? Tem uma outra aplicação aqui do trapézio, mas eu quero chegar logo nos da derivada, né? Vamos logo para a derivada. Vou falar rapidamente o exercício, que é um trapézio como na figura. Existe uma altura de modo que os segmentos E e D têm ambos a mesma medida. Bom, na base B grande, E vale 0 e D vale B grande. E lá em cima, na base superior, né, o Bzinho, o D vale 0 e o E vale Bzinho. Não é? Então, intuitivamente, você vê que em algum momento, no meio do caminho, eles vão ter que ser iguais, né? Aí você monta a situação lá do teorema do valor intermediário e conclui que pode ser sim, né? Que vai ser. Mas vamos derivar umas funções aí que... Ela aí que eu queria chegar. Vou verificar... Não, vamos calcular um pouco, né? Vamos aplicar as coisas da última aula em algumas dessas funções aí. Eu diria que a gente tem tempo de fazer 2 delas, e eu vou me aproveitar, inclusive, dessas aí, para calcular a equação da reta tangente, que é uma coisa importante que a gente viu também, principalmente na penúltima aula, né? Escrever a equação da reta tangente. Então, de início, vamos pegar essa polinomial cúbica e derivar ela pelas regras.
Como é que é? Então, vamos começar com essa daí. F de x, 2x cubo menos 1 mais x. E a gente quer a derivada dela, f de x, f' de x. Então, até a penúltima aula, a gente tinha que escrever um limite de um quociente, tomar... A partir do fim da última aula, a gente já tem uma maneira mais, né, mais rápida de fazer isso. Então, vamos lá, eu vou usar a notação linha, tudo bem? Então, vou escrever assim, f' de x é essa expressão linha, né? 2x cubo menos 1 mais x linha. Aí a gente já viu o seguinte, que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, né? Então, essa linha aqui, ela passa para a próxima equação da seguinte maneira, fica, né, mais menos 1 linha, mais x linha. E outra coisa que a gente viu é que constantes saem de dentro da derivada, né? Então, esse 2, ele vai sair de dentro desse parênteses aqui, então fica 2 vezes x cubo. Linha, mais. Vamos deixar esse assim mesmo, menos 1, linha, mais x, linha. E muito bem, cada uma dessas coisas que eu estou querendo derivar, tem uma derivada conhecida, né, daquelas derivadas básicas que a gente viu. Usando aquela regra do expoente, né? Então, aqui vai dar 2 vezes 3, que é o expoente que desce, x elevado a 3 menos 1, x quadrado. Aqui é a derivada de uma constante, a derivada da constante é 0. E aqui é a derivada de x, x elevado a 1, né? Então fica 1 vezes x elevado a 0. Bom, a derivada de x é igual a 1. E está aqui então a minha fórmula. Vamos reescrever ela um pouquinho mais caprichada. F' de x, 6x quadrado mais 1. Tá, é isso mesmo. Então é aquela história, né? Se de repente essa f fosse uma função posição, vai que x é o tempo e f dá a posição no instante do tempo. A derivada é o quê? É a função velocidade, né? Então se em algum contexto, né, por algum acaso, isso aqui é a posição, quando eu digo posição é assim, é com relação a uma referencial, sempre, melhor dizendo, é a coordenada, né, de alguma partícula, alguma coisa assim. Então essa função f' vai ser a velocidade, né? Velocidade. E aí, saindo um pouco do exercício, isso era só f', né? Mas está aqui, calcula de novo logo. Aí a f duas linhas, a segunda derivada. Já vamos fazer logo direto, ó. 12x, né? Derivada do 1 é 0. Derivada de x quadrado é 2x. E o 6, ele fica multiplicando igual, né? Então fica 2 vezes 6 vezes x, né? 12x. O que é a segunda derivada nesse contexto de mecânica, né? Ele é a aceleração, né? A aceleração. Se fosse, né? Então, e você pode continuar derivando, né? Essa foi a terceira derivada. F3 linhas de x vai dar quanto? É 12 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1. Né? 12. Redondo. E se você quiser ainda mais, você pode fazer a quarta derivada de x. E isso aqui vai dar 0. Né? Que é a derivada da constante. E a derivada quinta é 0 também. E a partir daí todas as derivadas vão ser 0. Tá bom? E aí, aproveitando aqui a oportunidade, então vamos calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função f em algum ponto aí. Eu vou calcular para x igual a 1. Vou pegar x igual a 1. Então, a equação
da reta tangente ao gráfico. Y igual a f de x para x igual a 1. Então, a derivada eu já tenho. Eu preciso para isso saber o quê? Bom, o x igual a 1, o x igual a 1. Eu tenho que saber o valor da função no x igual a 1 para poder calcular esse negócio, né? Quer dizer, então eu vou chamar de y0. y0, que é igual, o valor da função no 1 é igual, tem que colocar na fórmula lá, né? 2 vezes 1 ao cubo menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, está dando 2, né? 2. E aí, eu já sei também a fórmula geral para a derivada. Então, isso é importante. Eu tenho que saber quem? A derivada da função para o x igual a 1. F' de 1. F' de 1 está aqui. É 6 vezes 1 ao quadrado mais 1. Então, isso aqui está dando 7. E aí eu monto a equação da reta tangente, que é a equação y menos y0 dividido por x menos x0. Aliás, vamos chamar aqui x0 igual a 1, né? Deixar claro. X menos x0 igual a f' de x0. Dessa forma da equação da reta aqui, você desenrola qualquer outra que você quiser. Vamos escrever na forma y igual a alguma coisa, né? Então, substituindo os valores, eu tenho y menos y0, que é 2, dividido por x menos x0, que é 1. Então, x menos 1. E a derivada é 7. Ou seja, é y menos 2 igual a 7, x menos 7, vou multiplicar direto. E aí eu passo o 2 para cá, então, e eu chego na equação y igual a 7x menos 5. Está aqui. E para x igual a 1, isso está dando 7 menos 5, que é 2. Então, bom, pelo ponto a reta está passando, né? É isso aí. Então, essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico. Para esses valores aí. Tá claro? E aí, bom, temos meio minuto, ou 0 minutos talvez, para falar sobre alguma das outras derivadas. Então vamos pelo menos bater o olho nelas. Seno de u mais raiz cúbica de u. Et menos ln de t mais 1 sobre t à quinta. Então vejam, são somas de funções cujas derivadas foram apresentadas aqui, né? E aí a derivada da soma é a soma das derivadas e você pode fazer a conta, né? Acho que alguém escolhe uma das duas aí, vai. Vamos. B, C. Tá bom, vamos a B então, vai, B. A C foi de manhã, é coisa rápida, né? Vamos lá, ó. É G de U, seno de U, mais raiz cúbica de U. Queremos G'. G' de U é isso aí, tudo linha, né? Aí, derivada da soma é a soma das derivadas. Fica seno, linha, de U, mais raiz cúbica de U'. Né? Bom, a derivada do seno é o cosseno. E aí aqui a gente tem que tomar aquele cuidado com o expoente para não errar, né? Então, escreve assim, U, né? U elevado a 1/3 linha. Tudo bem? E aplica a regra do expoente, né? Então aqui vai ser cosseno de U mais U
elevado, ele é 1/3, né? 1/3, que é o expoente que desce aqui, multiplicado por u elevado a 1/3 menos 1. Muito bem. 1/3 menos 1 é 1 menos 3 sobre 3, que é menos 2/3, né? Então essa daqui está dando cosseno de u mais 1/3 de u elevado a menos 2/3. Então tá aí a resposta. A gente ainda pode reescrever esse u a menos 2/3 como? Vamos continuar um pouquinho. Cosseno de u mais vou colocar assim, 1 sobre 3u 2/3. Ou ainda, se você preferir, pode ser cosseno de u mais 3 raiz cúbica de u ao quadrado, né? Sobre 1. Então tá aí a derivada da função, né? Raiz cúbica a 1/3. Tudo bem? Tá, então vamos lá, é coisa rápida. Então a derivada do seno é o cosseno, a derivada da exponencial é ela própria, a derivada do ln é 1 sobre a variável. Essas são as derivadas básicas que a gente viu até agora, né? Então se você quiser fazer dt, vou fazer com a outra notação agora. Et menos ln de t mais 1 sobre t a quinta. Primeiro abre como uma soma de derivadas. Vejam que eu já estou passando o menos 1 para fora da derivada também, né? Tá certo? Passei esse sinal para fora. ln de t mais ddt de 1 sobre t5. Aí vamos lá, né? A derivada da exponencial é ela mesma. A derivada do ln de t é 1 sobre t, menos 1 sobre t. E a derivada de 1 sobre t a quinta, que tal? Vamos fazer assim, ó, menos 5 dividido por t a sexta. De acordo? Vamos esmiuçar esse pedacinho aqui. É dt de t elevado a menos 5, que é igual a menos 5t menos 5 menos 1, e que é igual então a menos 5t a menos 6, e que portanto é igual a menos 5 sobre t a sexta. Né? Então tá aí as derivadinhas, né? Direitinho. E se fosse para derivar de novo? Deriva de novo. Se fosse para derivar 150 vezes, deriva 150 vezes. A gente tem tudo na mão que precisa para isso, né? Então é isso, pessoal. Nosso tempo acabou. Bons estudos, boa sorte. Sexta-feira é a prova e dúvidas podem falar comigo também agora.